Oi, essa é a pílulinha do trauma. A minha mãe conta que quando ela tinha 3 anos de idade, ela foi obrigada a dar um beijo de despedida numa tia morta em um caixão. Antigamente tinha isso, vai se despedir da titia. E minha mãe, sempre que ela conta essa história, ela se contrai, assim, uma coisa... Você vê que foi muito pesado para ela, a ponto dela nunca levar os filhos, nem a mim nem ao meu irmão, a nenhum velório e a nenhum enterro. Eu fiz umas pesquisas em neurociência e em psicologia para poder trazer esse tema para vocês, mas nada se comparou ao documentário do Gabor Maté, chamado A Sabedoria do Trauma. Gabor Maté é um médico que é húngaro-canadense, com uma pesquisa linda de morrer. Além de ser, enfim, o conteúdo ser muito interessante, é um filme muito lindo, muito delicado e emocionante. Vale a pena. Eu assisti no YouTube, vale procurar. Enfim, antigamente era impensável acreditar que acontecimentos dramáticos na nossa vida pudessem nos levar a adoecer, né, no físico. Hoje a gente está sabendo que o que a gente enfrenta emocionalmente interfere maciçamente no nosso corpo físico. Por quê? Porque as nossas emoções são detonadores químicos no nosso corpo. Não existe nenhuma forte impressão emocional que não tenha um correlato biológico e vice-versa. Tanto que quando a gente vai falar sobre uma emoção, a gente sempre usa o corpo. A gente faz uma metáfora, né? Por exemplo, aquilo foi uma facada no meu coração, aquilo me embrulhou o estômago. Porque de fato a gente sente no corpo. Né? Eu sou testemunha. Quando meu irmão faleceu, muito inesperadamente, eu fiquei mais de um ano com uma dor, como se eu tivesse levado um soco no peito, de fato. Eu apertava aqui e sentia dor, eu não podia encostar aqui, era dolorido demais. Então, assim, vai explicar, né? E com a neurociência avançando, essa questão do trauma ganha informações muito interessantes. Eu assisti a um vídeo de uma neurocientista e ela fala que tudo no universo funciona em expansão e contração, em pulsos, né? Pulsos. Noite e dia, ondas do mar, né? Vêm e vão. E o nosso organismo também é assim, batimento cardíaco, inspiração e expiração, e o nosso sistema nervoso, inclusive. Quando você sofre algo emocionalmente muito desafiador, o sistema nervoso, ele espera, ele tem um movimento previsto. Ele tem esse pulso, ele libera adrenalina, que é para você agir, correr, gritar. Depois outros sistemas vão entrando, quimicamente vai se produzindo outras coisas para se regular, para poder se gelar, para você conseguir resolver o que precisa resolver, uma frieza, e depois você precisa descarregar. Eu sou daquelas que diante de um perigo assim, eu consigo manter a frieza, mas depois que aquilo passa, eu preciso chorar muito, eu preciso descarregar, porque senão aquilo fica muito ruim para mim. E ela diz que o trauma reside nisso, quando você não consegue completar esse circuito. Ou você não conseguiu gritar, você não conseguiu fugir, você não conseguiu se defender, ou você não conseguiu descarregar, você não conseguiu... Então, assim, o trauma vai residir ali. E esse excesso de estresse, esse resíduo, vai ficar procurando maneiras de se regular no seu corpo. E ela disse uma coisa que, assim, muito me marcou, porque ela diz assim: imagina quando não é um perigo de vida todos os dias, mas todos os dias você sofre, sei lá, um abuso psicológico, né? Você está tornando crônico esse movimento, esse pico de adrenalina, né? E sem ter a descarga, né? Ou seja, você vai tornar crônico uma coisa um sistema que não foi feito para isso. E isso fatalmente vai evoluir para uma doença. E isso é tão interessante, está sendo discutido hoje em dia, né? Porque assim, por exemplo, o meu pai foi uma pessoa que depois da morte do meu irmão, ele piorou muito, ele tinha uma leucemia que era administrável, depois que o meu irmão morreu, ele teve uma mutação genética. E a leucemia dele passou a ser muito agressiva e ele morreu em 1 ano. Então, assim, eu
pude ver que as emoções, a forma como meu pai ficou diante da morte do filho, foi tão devastadora que assim, o levou rápido. Enfim, então assim, esses estudos de como as emoções impactam no físico são hoje em dia muito preciosos. Esse médico é uma sumidade, vejam, porque ele é impressionante. Tudo que ele diz, eu vou deixar ele marcado aqui embaixo, tem muita coisa que é traduzida, ele tem muitas palestras, tem muitos livros, acho que está terminando de escrever mais um livro agora. Enfim, tá aqui essa pilulinha, só uma fagulha do assunto, e espero que vocês gostem e procurem, porque, enfim, a nossa vida é emoção, pensamento, né? E a gente precisa saber o que fazer com eles. É isso. Beijo.